amigos, nosso convidado acaba de chegar. Vou deixar que o Hugo faça a apresentação oficial dele, mas já aproveitando para agradecer, Alexandre, enormemente estar aqui conosco. Estamos todos muito curiosos e querendo conhecer aí a sua experiência com essa questão de vendas, customer experience e outras questões que eu tenho certeza a sua palestra vai tocar. Boa noite, pessoal. Vim aqui correndo, saí de outro evento e voltei aqui para a sala, mas estamos aí. Pessoal, hoje, como eu falei para vocês ontem, a gente está recebendo um convidado especial como palestrante Masterclass aqui na disciplina de vendas. E a gente está recebendo hoje, gente, o Alexandre Cezilha, tá? Que, como eu falei, ele é diretor de vendas de uma empresa que provavelmente você já deve ter ido alguma vez na vida, aqui no Brasil ou fora do Brasil, tá? O Alexandre, ele é diretor de vendas da Burger King e ele vai estar aqui hoje contando, né, um pouquinho do case dele, contando um pouquinho da experiência dele nessa área e dividindo com vocês, né, aquilo que ele aprendeu ao longo da jornada dele, voltado aí para vendas. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma ótima palestra para você. Bom, primeiro, agradecer o convite da Conquista também aí. Professor JB, Hugo, prazerzão estar aqui hoje falando com vocês aí. Para os demais companheiros. Não vou nem falar alunos, porque pô, eu também sou um aluno, estou sempre aprendendo, então é sempre bacana poder compartilhar conhecimento e também absorver um pouquinho aí desse momento, né? Bom, como é que eu desenhei nosso papo, turma? Assim, a gente tem até que horas aqui, só para poder tentar fazer um... Olha, a gente vai até 9h30, mas a nossa palestra vai aqui até 15 para as 8. 7h45, Isso, 10 beleza. para as 8, por aí, tá? Legal. Então, assim, como é que eu dividi aqui o tempo, turma? Assim, dividi ali aí uma meia hora, 35 minutos de apresentação, falar um pouco tentar trazer um pouco da parte prática para dar uma cor, né? Vocês viram bastante coisa legal sobre Customer Experience, jornada de cliente, e às vezes a gente fica pensando que ainda não teve essa experiência, né? Como é que é isso na prática em uma grande empresa? E a ideia hoje aqui é comentar um pouco como é que funciona essa jornada numa grande empresa, se é rápido, devagar, se tem problema, se não tem, o que vai bem, o que não vai. E abrir perguntas. Lógico, né? Dado o tempo restrito que a gente tem aqui, a ideia é que eu possa fazer com vocês alguma coisa bem resumida para, de fato, gerar questionamentos, sugestões, perguntas, e a gente, junto na parte de perguntas e respostas, poder entrar em mais detalhes, tá? Então, eu vou tentar não seria exaustivos aqui no material e passo com vocês, ok? É para ser um bate-papo, uma interação, então fiquem à vontade, eu vou passar aqui, anotem as perguntas para a gente poder colocar. Ao longo da apresentação, se quiserem colocar no chat também, porque tem a ver com aquele slide, não quer perder, acho que é bom, pode trazer também, não tem nenhum problema. Eu deixo mais para o final, normalmente para a gente poder também ver aquela big picture, né? Bom, primeiro falar um pouco de mim antes de abrir a apresentação. Sou conhecido no mercado como Cezilla, que eu estou aí há 22 anos no mercado, a maior parte deles, né, 20 deles liderando equipes aí, sempre trabalhei com áreas ligadas a vendas. Então, na minha carreira, passei pelo Grupo Telefônica, passei por outro grande grupo aqui no Brasil, que é o Votorantim Cimentos, outro grupo grande, né, a maior empresa do mundo de celulose, que é a Suzano, e desde o ano passado, me reuni aqui ao grupo do 3G, né, ao Burger King, e para comandar aqui a parte de vendas e estratégia da marca Burger King Popeyes, né? Bom, então, toda a minha experiência até o momento, ela foi focada muito grande, de maneira muito intensa, a parte de inteligência comercial, marketing, planejamento, transformação digital, de uma indústria, inclusive, e com esse movimento que a gente vê, né, que a gente chama de hiperpersonalização, ou seja, a abundância de dados que permitem de personalizar a jornada do cliente, após tocar um movimento de transformação da Suzano, liderar ele desde o zero lá, eu fui convocado para jogar esse conhecimento para a linha de frente no BK.
E a ideia que é contar hoje, o que eu vou contar hoje, ele tem pouca conexão com o trabalho direto, mas ele representa o trabalho de muita gente aqui no BK, tá? Sempre me perguntam sobre formação, então tem formação em administração, MBA em finanças pela GV, tenho curso de especialização no MIT ligada à inovação e empreendedorismo, que é um General Manager. Também tenho a mesma coisa ligada em Stanford, e estou começando um mestrado agora também focado sempre em inovação e experiência de cliente em empreendedorismo. Bom, dado um resuminho aqui um pouco da minha história, quem sou eu, para saberem pelo menos com quem a gente está conversando, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Às vezes me estiverem vendo, por favor, acho que ainda não foi aqui. Acho que agora vai. Compartilhar. Share screen, esse aqui. Estão vendo a telinha? Sim. Sim. Legal. Sim. Vou colocar, tá em tela cheia para vocês a partir de agora? Não. Ainda não. Não, ainda não, Alexandre. Vai. A Tira minha o tá aqui em tela compartilhamento, aí você vai ver já no Zoom ele em tela cheia. Você seleciona a tela já. Legal, boa. Isso já você faz sempre, né? Então já vê aqui ele em tela cheia. Boa. Agora tá em tela cheia. Fala aí, Hugo. Agora sim. Perfeito. Agora sim, boa. Bom, antes de contar um pouco do que é feito hoje em dia, eu foquei especificamente em BK, que a gente chama carinhosamente aqui dentro, né, que é o Burger King, mas vocês fiquem à vontade para trazer dúvidas na hora do nosso bate-papo, ligadas às experiências pretéritas, ou até mesmo ligado ao que vocês pretendem no seu dia a dia. Vou fechar aqui o vidro para dar um barulho lá de fora. Primeiro, assim, para quem não conhece BK, né, a gente fala que o BK é uma marca que ela transcende sua categoria, né? Assim, aqui no BK, que é uma marca com sabores diferenciados, ligadas à parte de fast food, todo mundo é bem-vindo. A gente tem que falar um pouquinho mais para frente, porque tem a ver com clusterização de clientes. A gente vai falar um pouquinho o que significa isso, como é que a gente traduz isso no nosso CRM. Tem uma visibilidade, assim, BK é grande, mas nós começamos aqui no Brasil somente em 2004. Ou seja, você pega o principal concorrente no Brasil, tem mais de 40 anos, a gente é uma marca muito nova, né? Começou a crescer especificamente desde 2011, quando a gente assumiu de fato a operação aqui no Brasil. Já é o segundo maior player, já somos o segundo maior player do que a Sara aqui, que é na parte de burger. A gente já é o maior operador de restaurante próprio do país. E somos líder na categoria onde nós temos como preferência de mercado como público-alvo. Então, assim, por que significa isso? Fazendo conexão com a parte de jornada e cliente, a gente definiu um público, já vou encatar isso lá na frente, mas nós somos líderes nessa categoria. Fomos eleitos em 2017 pela melhor franquia, né, da Latam, e temos uma marca nova, que é um filhotinho nosso, que a gente cuidou com muito carinho, nosso franguinho, que é o Popeyes, que tem hoje 52 restaurantes atualmente, que chegou aqui no meio da pandemia e tem um plano de crescimento agressivo, que é uma marca especificamente de frango, sem fazer já um jabá aqui, né? Frango marinado 12 horas, feito em ervas, marinado e empanado na hora. Então, assim, o frango é a proteína que mais cresce no Brasil. Então, a gente trouxe para cá essa marca também para operar, e em menos de 2 anos já temos 52 restaurantes com crescimento aí gigante para esse ano. É uma marca que ela é muito autêntica, né, gente? Assim, quem vê a marca por aí, assim, a gente tem, e de novo, né? Esse preâmbulo é muito importante para que todo mundo entenda quando a gente fala de CRM, que a jornada de cliente ela linka com a estratégia da corporação. E aqui é importante dizer que a gente tem uma estratégia de ser indulgente, saboroso, a gente sempre é grelhado no fogo, então você não vai ver que nosso hambúrguer frito nunca vai ser a nossa principal arma no mercado. Então, nosso hambúrguer, de fato, ele é grelhado na brasa. A gente dá sempre opção de customização, preparado na hora, então isso não fica hambúrguer lá esticando, né?
e foi a empresa que trouxe o Brasil ao conceito de free refill. A gente hoje tem maior foco nas classes A e B, então hoje representa aí 63% da nossa base. Temos dominância no público mais jovem, de 15 a 34 anos, e preferência também nesse público. E ele é democrático, meio a meio, homem e mulher, masculino e feminino ali. Ao olhar para esse cenário, o que a gente imagina, né? A gente pega ali de 2015 a 2018, já somos a marca preferida no Brasil em relação àquele público target alto que a gente colocou lá, dadas as estratégias que a gente faz de lançamento de produtos, CRM e toda a parte que eu vou aprofundar ainda mais, né? Porque com o advento de dados que está surgindo, eu consigo personalizar ainda mais essa jornada com o nosso cliente. Então, já é uma marca que hoje em dia, que basicamente conhecida aí por praticamente 95% das pessoas que a gente conversa e mantém em pesquisa. Esse número está um pouquinho maior esse ano já. E a gente tem uma estratégia muito clara aqui hoje em dia, né? Que a gente tem um pipeline de lançamento de produtos novos, então a gente gera tráfego para atrair esses produtos, os clientes novos, ou seja, né, você vê, tem várias ofertas, os tipos de lançamento de produtos, onde eu pego esse cliente. A partir da experimentação, eu reforço os atributos dos produtos, então você vai ver que ou ele é grelhado, ou ele tem uma composição da indulgência ligada a muito bacon, muito sanduíche, muita salada, e a gente cria a nossa maneira de ser. A gente tem que a gente chama de envolvimento emocional, uma conexão emocional através de alguns territórios que são nossos. Você vê que a gente fala, tem alguns comerciais muito icônicos da nossa marca, né? Um deles aqui é um do Halloween que a gente fez aqui, o outro é uma brincadeira sobre o ópera de Páscoa. Assim, é uma marca que fala com muita leveza sempre, brinca e sempre se posiciona, né? Então, é uma marca que está sempre colocando questões no mercado aí de maneira muito transparente. E por que eu dei esse preâmbulo? Primeiro, para todo mundo ficar na mesma página em relação ao BK, mas também entender que dentro de casa, antes de começar uma estratégia CRM, a gente define, tem uma estratégia, a CRM ela se conecta à estratégia da companhia. Então, a gente dentro de casa, aqui na reunião de diretoria que eu tenho, assim, a gente conversa sobre como é que a gente quer se posicionar. A gente quer se posicionar com a marca indulgente, como é que a gente quer ser visto. Então, a que categoria eu quero dominar? Então, tem várias frentes que eu vou fazendo para poder dominar esses pilares estratégicos. Uma delas, que é o que eu vim falar hoje aqui com mais profundidade, dar 2 exemplos especificamente para abrir para a conversa, tem conexão com a parte CRM, que tem a ver com Customer Experience e jornada do cliente. Eu trouxe aqui 2 ligadas a CRM, mas ligadas a dados, porque eu pensei em trazer sobre a parte de drive nosso, de delivery e tal, mas devido ao tempo, né? Eu pensei, o que cada empresa pode ter em comum aqui? Dados. Dados, hoje em dia, todo mundo tem em comum, né? Desde o advento aí do avanço, né? Do processo de redução de custos, né? E aumento de dados disponíveis para estudos, a gente tem nos últimos 2, 3 anos mais dados disponíveis do que a história inteira já pode nos dar. E com isso, o que acontece é que você vê um avanço muito forte de tecnologia de um lado, e essa tecnologia ela reflete a experiência do cliente do outro, né? E para dentro de casa, ela reflete no melhor investimento, produtividade e melhor rentabilidade. Para trazer um pouco dessa história para cá, assim, eu trouxe 2 exemplos, né? Um primeiro exemplo, falando um pouco da implementação de um CRM. Quando a gente fala de CRM, assim, não é uma coisa que a gente é colocado na empresa de um dia para a noite, né? O CRM, hoje em dia, ele é usado como uma alavanca relevante para crescimento de qualquer companhia. Então, a gente traz ele para uma alavanca de crescimento e a gente reforça ele como um atributo de marca nossa. Então, a gente tem uma estratégia aqui no centro de tudo, uma visão de CRM onde ela foca num programa de loyalty que eu trouxe aqui para a gente poder conhecer,
campanhas personalizadas e ela gera insumos para lançamentos de produto em toda a cadeia, dependendo do perfil que eu tenho para atuar. Por exemplo, né? Assim, antes de chegar na nossa visão de CRM, o que a gente fez dentro de casa? Eita. A gente começou em 2020 um trabalho muito grande, vocês devem ter visto em alguma matéria também, para você começar um projeto. Você não começa um projeto, eu quero montar um CRM, pensar numa base, não. Para chegar no que eu vou mostrar no case na sequência, a gente, de novo, né, resgatando os pontos para fechar os capítulos. Definimos uma estratégia corporativa. Depois definimos aonde o CRM seria alocado central nesse processo para colocar isso tudo, para poder alimentar tudo isso. Na sequência, definimos o que a gente queria com o nosso CRM e montamos o que a gente chama de MVP, certamente já tiveram como aula, que em português seria mínimo produto viável, e aí definimos fases de avanço desse MVP à medida que fosse dando certo, para poder testar. Então, vejam, desde o naming do projeto, como é que ele vai ser nomeado, como é que o cliente vai chegar, seja o onboarding, ele vai acessar esse programa de relacionamento, ou seja, esse contato de captura de dados, qual a identidade visual, como é que vai ser o ponto, quais são as missões, como é que ele vai gastar o ponto dele. Tudo isso é muito pensado e muito testado antes de colocar em prática. Então, a gente testou uma pequena escala e vem crescendo isso ao longo do tempo. Nesse crescimento, a gente começa também a ter algumas hipóteses, né? Falando ainda de jornada, uma das hipóteses é, poxa, aonde eu posso usar essas informações para chamar, que imagina o seguinte, né? Conceitualmente falando, primeiramente, depois eu ver na prática com vocês, mas imagina, eu comecei a entender o comportamento do meu cliente, né? E aí eu digo o seguinte para ele, olha, tem alguns momentos que eu consigo falar com ele. Por exemplo, vamos supor aqui, que eu tenho o Leonardo, eu quero fidelizar ele. Ele começa a criar o que a gente chama de personas. Não sei onde vocês chegaram a olhar dentro de casa com os cursos até agora, mas basicamente quando eu defino, né, que eu já tenho a minha estratégia para o público-alvo, eu começo a trazer essa numerologia, ou seja, de 15 a 34 anos. Que tipo de cliente eu tenho dentro de casa? Então, a gente cria o que a gente chama de personas, que é trazer essas características mais comportamentais. O que esse cara quer fazer, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele sente. Então, aqui a gente traz uma persona, por exemplo, que é o Leonardo, é um tipo de persona. E aí na persona eu começo a trazer objetivos e alavancas completamente diferentes. Então, veja assim, a cada camada que eu aprofundo, eu crio visões múltiplas para a gente poder ter contato com ele. Então, eu crio vários momentos, touch points, que eu tenho contato com ele pelo meu CRM. Eu falo, olha, 1h da tarde, eu vejo que ele sempre compra essa hora, eu posso mandar para ele, já que eu sei que ele come 1h da tarde, eu posso mandar um push para ele, para falar, olha, cara, você não quer vir aqui no BK hoje, oferta especial para você? Eu posso mandar para ele, já que se eu tiver o consumo dele, eu posso ofertar para ele um tipo de sobremesa específica. Ou, se é uma coisa nova e ele normalmente não come coisas novas, eu posso falar, pô, te dou um desconto aqui para você poder aumentar teu compro, se você comprar o combo B. Ou seja, para cada momento que ele passa com a gente, eu começando a entendê-lo, eu começo a criar um tipo de acesso a ter com ele aqui. A gente pensou bastante nisso dentro de casa, conectou a estratégia, entrou em MVP e a gente criou o nosso clube de relacionamento, que é o nosso Clube BK. Você pode acessar, para quem não acessou ainda, baixa o aplicativo, tem descontos exclusivos, é muito bom. Como é que esse Clube BK funciona? Ele é um clube de recompensas. Então, ele tem 3 pilares específicos. Então, aqui, ó, veja, né? Capítulo 1, de maneira resumida, eu trouxe a visão da companhia. Qual é a visão que a gente chama de estratégia da companhia? Eu trouxe resumido, mas para traduzir as conversas que tem que dão o norte para a empresa. Depois a gente falou, olha, eu quero usar o CRM para potencializar, porque eu quero pegar o dado desse cliente e quero começar a conectar isso e acessar esse cliente em um modelo diferente, que é a parte teórica do processo. Falei, legal, vamos para a prática. A gente criou, lembra, a gente falou name, modelo e tal, a gente criou o Clube BK. Falou, vamos criar isso, vamos criar o quê? Então, um programa de fidelidade. Como é que ele funciona? Ele é um programa onde eu tenho aqui 3 pilares específicos, que é aumentar a frequência dos heavy users, aumentar a venda identificada
e ser o principal canal de relacionamento com o BK. Por que isso, Cezila? Porque a gente viu o seguinte, quem é fiel a uma marca tende a aumentar, a ter maior frequência e ele é mais fiel à marca. Por que aumentar a verificada? Porque eu consigo, quanto mais eu souber desse cliente, eu consigo mapear mais a jornada dele. Então, veja, se eu vou numa loja, num balcão de loja nosso, e compro apenas um sanduíche, um combo do Whopper, o que vai acontecer? Se eu não der o CPF e anotar isso, eu não sei o comportamento do Cezila. Agora, se eu vou lá e compro no balcão que seja, pelo aplicativo, eu estou registrando aquele movimento. Eu falo, olha, o Cezila vai sempre, durante a semana, 1h30 da tarde, compra esse tipo de lanche. Então, eu consigo entender, se ele ficar um tempo sem ir, ou se eu quiser ofertar algo para ele, que momento eu posso usar isso com ele, sozinho ou com a família. E ele tem que ser o principal canal de relacionamento. Quando eu for lançar produto, quando eu fizer alguma promoção, eu aproximo ele com a marca, né? Eventualmente, a gente também tem atributos de marcas que a gente quer que as pessoas... Hoje em dia, né, a gente, como cliente, você não pega só um produto, né? Você também tem que ter uma afinidade com a marca. E se a marca te decepciona, você fala, cara, nem quero mais. Então, ele tem que ter uma afinidade com a marca. E é um canal de relacionamento mais próximo para evitar o boca a boca. Eu falo direto com ele também aqui. Como é que funciona? Como qualquer mecânica geral. A gente acumula ponto, né? Ele vai escolher o ponto que ele acumulou, conforme ele vai comprando em qualquer canal do BK. Esses pontos valem, eles vão na loja e resgatam. É tão simples quanto isso. Só que, ao fazer isso, ele está me dando uma fonte que é ouro, realmente, que são os dados do cliente. Então, eu começo a fazer essa parte mecânica para que ele possa pontuar. É um novo hábito da cultura nossa, né, para ele poder usar. Então, quanto mais... e tem uma estratégia por trás, né? Quanto mais ele compra pelo aplicativo, quanto maior identificada a venda maior o desconto ele ganha. Então, se ele não quiser se identificar, tudo bem, ele paga o preço que está no balcão. Se ele quiser passar lá e passar o code aqui, e eu ver quem ele é, eu dou um desconto para ele, porque eu também estou recebendo alguma coisa dele. E o resgate também é na loja, porque também mantém a conexão com a marca. Na prática, isso se dá por várias questões que eu começo a fazer de ações. Então, à medida que eu tenho muito conhecimento, né, desse cliente, o que fica fácil fazer, turma? Eu consigo fazer tipo de recompensa para ele falar, cara, vem cá, você pode vir aqui Natal e se você esse produto aqui especial só para você que está nesse clube, se você for lá, você resgata por X pontos. Ou, à medida que você coloca, vai fazendo toda a parte de concorrência, vai comprando produto, vai gamificando, ou seja, porque a gente já viu que gamificação, para alguns casos, é importante, porque ele se vê desafiado a conquistar mais pontos e passar a próxima etapa. E a gente vai expandindo também funcionalidade. Para tudo isso, para quê? Para manter ele no nosso looping e eu ter contato com ele o tempo inteiro. Então, aqui, nessa parte, nesse capítulo, é um pouco de como é que a gente aterrissou de maneira muito rápida o Clube BK, para que existe o clube de lealdade, de loyalty aqui na companhia, como é que ele é utilizado no dia a dia. Eu trouxe mais um exemplo aqui para a gente caber no tempo, que também é ligado na relação com o cliente, né? Que é o seguinte, às vezes a gente fala muito em CRM para venda, mas ele também pode ter um processo de Customer Centric aqui, que basicamente conforme eu vou entendendo o feedback do nosso cliente, eu consigo ter um programa mais focado na necessidade dele. Então, eu vou entendendo o feedback que ele me dá, por várias fontes, pelo SAC, NPS, pesquisas. Eu olho as categorias que os clientes analisam e falam nesse cliente, eu mensuro o impacto que isso tem, e eu começo a desenvolver entender as críticas por categoria, de acordo com a classificação que tem dentro da companhia. Então, se esse cara aqui, ele reclamou, ele é um cara que tem um perfil nosso que deve ser heavy user, ou um perfil nosso que eu quero muito grande, e muitas pessoas dessa idade estão reclamando, por exemplo, falando da idade, tá? Mas pode ser um tipo de persona. Aparece alguma nuvem
de palavras, algum tipo de sugestão muito forte, ela é priorizada dentro de casa para eu poder organizar. Então, por exemplo, para não ficar na hipótese, né? Basicamente quando eu olho para esse movimento e eu tenho lá um tipo de cliente que a gente chama de persona fã de lanches, e quem é o fã de lanche? Ele vai 2 vezes por semana, tem um ticket médio aqui, eu tirei, né? Esse aqui é um case nosso. Ele resgata 2, 3 vezes, o NPS dele é altíssimo. Pô, quando eu tiver que falar com esse cara, eu já vou avisar. Ó. Qualquer coisa de comunicação, eu quero avisar para ele, porque ele é um cara que super se posiciona para poder nos dar feedback. Uma pessoa tradicional. Poxa, ele tem uma reclamação. Né? A história, quem é ele? É um cara tradicional. Tem uma reclamação. Vai lá uma vez a cada 2 meses. Nos avalia mal. Poxa, eu vou comunicar ele algum tipo de lançamento novo? Não, pô. Um cara que deu 6 para a gente. Eu primeiro preciso tratar para cada uma dessas categorias um processo diferente de solução que a gente está colocando. Então, a gente começa a ver um score para cada um, e esse score também tem uma prioridade no atendimento dele, né? O benefício que ele pode receber ao longo do processo. Bom, tentei trazer aqui um exemplo, com vários canais aqui específicos. Ele vem no score, então, dependendo do score dele, se ele é um score baixo, por algum motivo, ele tem mais tempo para ser respondido, um score alto aqui dentro, eu vou atendê-lo de maneira diferenciada. Ele tem um ticket médio maior, ele é um cliente que é apaixonado pela marca, ele é um cara que, X critérios. E aí eu identifico esse cliente e começo a colocar, Malaú, ele tem o score 4, comprou tal, qual é o preferido. Então, eu começo a entender aqui como ele se coloca, e a partir dessa classificação eu começo a fornecer um atendimento, acompanhamento dele quando ele tem contato com a gente, totalmente personalizado, o que ajuda muito a não colocar todo mundo no mesmo balão, né, para a gente poder analisar. Bom, eu trouxe aqui 2 momentinhos aqui específicos de cases rápidos, né, para poder colocar um pouco conceitualmente como é que funciona e na prática, dar 2 exemplos aqui, mas até para a gente ter tempo para a gente conversar, eu queria abrir aqui com vocês, né? Já tem meia horinha, eu falei que vai levar 15 minutos para a gente conversar, para entender o que vocês viram no curso até agora, curiosidades também, ficar à vontade para ver esse momento entre a gente. Boa noite, Cezila. Meu nome é Evandro Maia, tudo bem? Não ouviu? Evandro, pode falar, tá, Evandro? Tá. Tudo bem, Cezila? Acho que travou dele. Então, sinto muito. Agora sim, ficou bom, tá ótimo. Tá. Ficou bom agora? Você está ouvindo? Sim, sim. Meu nome é Evandro Maia. Você trabalhou comigo na Contax ou na Telefônica? Não lembro. Estou ouvindo sim. Prazer em revê-lo aí. Você trabalhou comigo, acho que foi na Contax, mais ou menos 2004, 2006. Eu trabalhava diretamente com o James Minning lá no Rio de Janeiro e fazia bastante visitas aí em São Paulo. Aí. Bom, eu trabalho com CRM aí há 20 e tantos anos já, e uma das coisas mais importantes é qual é o ROI do CRM, neste caso? Primeiro, é legal ter essa experiência falando com você aqui também, acho bacana, gigante aí da indústria, conhece bastante coisa também. Eu não consigo te dar o número do ROI exato por questões estratégicas nossas. E eu posso dizer o seguinte, que de maneira geral, quando eu comparo com a mídia, né, que a gente faz testes AB, né, que eu não tenho uma clusterização, ele chega a ser 2, 3 vezes maior. E aí eu não estou entrando em subclusterização, né, que estou falando de CRM, uma questão personalizada versus eu divulgo uma mídia geral versus uma mídia personalizada. Na hora que eu personalizo ali, ele chega a ser 2, 3 vezes maior. Em algumas clusterizações, chega a ter um número maior do que esse. Então, porque você mede o ROI da plataforma, né, que inclui tudo, inclusive a parte de mídia que a gente está gerando para todos eles. Então, para a gente aqui,
pode ver que é o seguinte, a gente tem feito cada vez menos campanhas gerais e mídias televisivas e mais campanhas personalizadas à medida que minha base aumenta, né? Certo. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Cezila, eu tenho uma curiosidade. Me diga uma coisa, até que ponto o avanço da tecnologia influencia o modelo de vendas do McDonald's? Eu sei que você falou, por exemplo, da experiência de vocês com o clube de compra, eu sei que você falou da experiência de vocês com CRM, mas esses não são exatamente conceitos muito novos. Mas, por exemplo, vocês já têm usado a inteligência artificial, realidade aumentada, essas novas ferramentas tecnológicas como ferramenta de impulsionamento das vendas do Burger King? Bom, em relação aqui ao Burger King, sim, já temos utilizado, né? Assim, à medida que a gente tem na base uma quantidade de milhões de usuários que a gente tem hoje, o que a gente tem feito? A gente criou as jornadas, mas a gente, na jornada, tem colocado um processo de machine learning. Porque a gente cria a jornada, mas o que a gente tem aprendido é JB ou Vilhena? Só para eu saber como é que te chamo, Vilhena, desculpa. é a Vilhena, forma mais comum. Uhum. a gente tem visto o seguinte, que eu consigo desenhar a jornada inicial, mas para toda a parte de subjornadas ou subpersonas que a gente tem, você não consegue fazer essa gestão disso, porque são muitas subclusterizações. E aí a gente está trabalhando em machine learning nessas clusterizações para que eles possam se organizar. Essa é uma. A segunda, um segundo ponto importante é você usar, por exemplo, um processo de inteligência artificial ligada na hora do balcão, né? Você vai no balcão nosso comprar, então a gente está em alguns espaços aqui já testando isso para escalar agora Brasil, e eu falo, Vilhena, você deu seu CPF, eu entendo quem é você, então, se você não deu seu CPF, por exemplo, vamos supor, tem níveis, né, de conhecimento. Supondo que eu não saiba quem é o Vilhena, ainda ele não faz parte da minha base, mas ele foi na minha loja hoje, sexta-feira, 4 horas da tarde. Então, sexta-feira, 4 horas da tarde, está com 35 graus aqui. Então, eu começo a entender na minha base, é o seguinte, do dia, eu falo, normalmente, quando eu tenho esse tipo de tráfego externo, né, trânsito, temperatura, e todo mundo que pede, por exemplo, o combo do Whopper, um combo de Mega Stacker, tem mais propensão a levar uma água, uma maçã. Então, ofereça para ele isso. Então, eu começo mesmo sem saber quem você é, eu consigo saber pelo comportamento de fatores exógenos naquela região, ofertar por machine learning uma oferta diferente para cada um dos compradores. Então, eu não preciso esperar você necessariamente me dar o seu comportamento, eu pego os comportamentos que estão disponíveis para mim e, a partir dele, te ofereço um produto adicional na hora da compra. Então, sim, também. Tem mais uns 5, 6 aí fáceis que a gente pode colocar ligados a processo de vendas que também tem interagido, inclusive preços dinâmicos, né? Vou falar o último aqui agora. Imagina você ter, ir para algum lugar e você ter processos de elasticidade de preço, dependendo da região ou do dia que você atua também, né? Então, tem algumas questões ligadas à inteligência artificial que a gente vem, tanto para dentro de casa, né, melhorando nossa parte de supply, demand, etc., quanto para fora, na personalização, tendo dado do cliente ou não tendo, como foi o exemplo que eu trouxe há pouco. E uma outra pergunta, existe algum tipo de diferença marcante entre atender ao mercado brasileiro e atender, por exemplo, o mercado americano, no caso da BK? Existe, assim, excelente pergunta também, Vilhena, assim, o mercado americano, ele é um mercado que, por definição, ele já tem mais free trade, drive-thru do que tem aqui. Aqui é uma tendência que está chegando agora no Brasil, né? E a pandemia acelerou muito esse processo. E lá, majoritariamente, ele é um mercado que você pega muito no drive, né? O delivery lá, por exemplo, é muito caro, porque ele é um business que ele tem uma cadeia de custo muito alta, porque você tem muitos
muitas partes na cadeia, você tem muitos intermediários. Então, o delivery lá, ele chega a ser mais de 3 vezes, chega até 3 vezes, dependendo do produto, o valor dele quanto ao verso do balcão. Então, tem algumas características. E a frequência do público em fast food, ela é muito maior do que a do Brasil. Então, chega a mais de 2 vezes mais. Então, é um público que já está mais acostumado também a comer fast food. Se você pega esses elementos assim de comportamento, tanto externo, né, como a parte comportamental, só aí já leva para uma outra dimensão. No caso, não dá para fazer as mesmas ofertas comparáveis, por exemplo, ou personalizar, pegar o modelo de lá e jogar para cá, né, porque tem um fator cultural no meio, né, que é o teu ponto. Essa é uma questão interessante. E uma outra coisa que eu fico me perguntando é o seguinte: até que ponto a pandemia ela ajudou ou atrapalhou a esse processo de expansão acelerada do Burger King no Brasil? Pô, excelente ponto. Acho que, logicamente, a pandemia, quando a gente fala, né, saúde especificamente, né, ela foi nociva para todos nós, né? Assim, espero que a gente consiga ter aí aprendizados, né, para carregar daqui para frente, que nem sempre a gente tem visto. Mas falando especificamente do impacto dela para o business, ela acelerou positivamente o business, né? Assim, onde foi positivo? O resultado não foi bom durante a pandemia, né? Ele foi um resultado porque a estrutura do BK é uma estrutura muito focada, né? Estava muito focada em shoppings, então a gente tem dominância em shoppings. Então sofreu bastante, mas em contrapartida disso a gente avançou muito no delivery. Aqui no Brasil, o custo de delivery ainda é um custo mais aceitável do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E para a gente aqui foi muito bom esse movimento, porque ele acelerou bastante, fazendo com que a gente conseguisse colocar plataformas próprias e discutisse, por exemplo, a aceleração de conceitos como inteligência artificial, machine learning, que estavam ainda numa pauta secundária para alguns temas na companhia. Então, nesse aspecto, ele de fato acelerou para a gente e também acelerou a mudança de consumo da população, né? Porque a população começou a se educar mais em delivery, né? Começou a se delivery, pô, já chegou a representar mais de 20% das nossas compras. Então, assim, antes da pandemia ele era 5, 2, 3, então era um movimento expressivo, né? Nesse aspecto. E me permita, não quero parecer incômodo, mas me permita lhe perguntar uma outra questão. Você estava falando da Popeyes. E o que você nos conta sobre Popeyes? O que é Popeyes? Qual é o conceito? Como é que o grupo vê a introdução dessa nova marca no mercado brasileiro? São perguntas muito boas, assim, é um prazer em respondê-las. Popeyes é uma marca que a gente trouxe de Louisiana, né? Ela é uma marca que tem uma marca com característica muito forte. Assim, primeiro dizer o seguinte, né? Ela é marca de frangos, né? E por que é marca de frangos? Vocês trouxeram para cá? A gente trouxe para cá porque, primeiramente, é a proteína que mais cresce no Brasil, disparado, né? Então, no Brasil, a gente tem aí o maior crescimento. A gente decidiu que a gente vai pegar, acelerar esse crescimento no Brasil e vai se posicionar como principal player aí de frango no Brasil. Então, a gente trouxe aqui uma marca que ela tem como essência, né? Sempre a gente trazer para cá alguma coisa tem uma questão diferenciada. Nesse caso, a essência da marca foi ver quais atributos diferenciadores dela. Para a gente, ele é um frango que é peito de frango, ele é marinado durante 12 horas em ervas e ele é empanado na hora. Então, ele tem um frescor muito bom, né? Então, ele é diferente dos principais players do mercado, tem uma diferenciação ali. E a gente entende que tem o direito de vencer, porque a gente chama de right to win aqui internamente, né? Porque a gente, quando analisa o mercado, a gente já é o maior operador de restaurante do Brasil. Então, a gente tem ganhos em escalas que a gente pode aproveitar, sinergias comerciais, sinergias operacionais, que a gente aproveita a hora que eu trago uma marca que não compete com a minha, mas ela complementa a minha cadeia nas categorias que mais crescem no Brasil.
Interessante. E, na verdade, eu fico pensando, você citou uma coisa agora que eu sempre acho que é muito interessante, que é a possibilidade de se pensar em crescimento orgânico de vendas estruturado também a partir de parcerias. Qual é a importância que o grupo dá às parcerias dentro da sua estratégia de crescimento orgânico? Assim, eu confesso que essa parte de parceria, ela veio aumentando nos últimos anos. Assim, eu acho que opinião pessoal, né, ainda aqui, né, não falando sobre, não representando a empresa, né, a gente tem muita oportunidade de avançar ainda. Então, por exemplo, agora a gente fez a Páscoa, e a gente, na Páscoa, tem dia que a pessoa não come carne, a gente fez uma parceria com a Laca para distribuir ovos de Páscoa a partir de um combo que é comprado, que não era de carne, que era de planta. Ano passado, a gente fez parceria com instituições financeiras para ter desconto em produtos. A gente faz parceria para brinquedos. Então, tem algumas parcerias que a gente faz, mas eu acho que no fast food em si ainda é muito incipiente. Eu vejo isso muito forte começando, né? Essa parte de collab, né? Essa colaboração entre marcas, eu acho que é um caminho que a tendência dele em diversos mercados é crescimento, alguns mais avançados. Você vê, por exemplo, pega uma empresa do nosso grupo 3G, que é a Ambev, a Bembev, né? Fazendo parceria, lançando produto diferenciado, lançou álcool gel na pandemia, fez parceria com hospitais para montar a criação de hospitais, agora está lançando aqui uma proteína, né? Barra de proteína, onde diminui a ressaca, ou seja, ele começa a avançar em outras partes da cadeia em parcerias que têm complementaridade à sua. No nosso caso, eu acho que a gente está no começo ainda, sendo muito sincero. Acho que assim, é uma grande oportunidade ainda aqui dentro de casa. E eu prometo que é a última, né? À vontade, Qual seria a recomendação que você deixaria, baseado aí nos seus 20 e tantos anos de experiência, sobre aquilo que a área comercial das organizações não pode deixar de considerar como estratégico? O que é estratégico para vendas nos dias de hoje? De maneira geral? De maneira geral. Assim, primeiro, eu vou tentar resumir em poucos pontos aqui para não alongar, mas assim, isso tem que ter uma estratégia. Quando a gente fala de definição de uma estratégia bem clara, acho que é muito importante se avaliar na sua cadeia, e eu vou tentar responder de forma bem genérica, aonde está o seu direito de vencer, né? Ou seja, eu tenho um competidor no meu mercado, e eu tenho que entender o seguinte: o que eu tenho contra esses principais concorrentes, que é o meu atributo principal de venda, ou são meus atributos principais de venda. Se você não tiver isso, você não vai dificilmente você vai conseguir vencer sendo um dos principais players nessa cadeia. Então, aqui eu estou falando de grandes players nesse sentido, nacionalmente, por exemplo, né? Serve para o local também, mas você também tem que comparar isso na sua rede de atuação. Então, acho que primeiro, aonde está o seu right to win, ou seja, o direito de vencer? Qual é o ponto que te diferencia dos demais? E a partir daí, você, segundo lugar, definir claramente sua estratégia para aquela fase que você vive. É uma fase de crescimento, porque a fase de crescimento ela te dá um tipo de rentabilidade, pode te dar um tipo de rentabilidade, de investimento em CAPEX ou em OPEX diferente. Então, é a fase de crescimento, você quer crescer rapidamente, você quer rentabilizar, e aí depois de definido isso, você define como fazer. É por aquisição, é por lançamento de produto, é por algum tipo de atributo. Então, são as 3 camadas de definição, para mim, de um pilar estratégico para se tornar relevante aí, dali para frente sobrar o como, né? Muito legal. Bom, encerro por aqui as minhas perguntas e deixo para os meus colegas fazerem as suas. Senão eu monopolizo aqui, mas eu gostei tanto da sua fala que fiquei curioso em relação a uma série de questões. Não, foi um prazer, pô. Acho que é isso, ainda aprendendo bastante.